Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais um estudo, né, sobre a palavra de Deus. Que Deus dê para vocês um dia maravilhoso, cheio de alegrias. Hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos 1:3. Está lá em Atos dos Apóstolos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Convém lembrar aos irmãos que Jesus está ressuscitado nessa época, ainda na terra, mas não com o corpo como o nosso. Ele parece com a gente, mas o corpo de Jesus ressuscitado não tem sangue, é carne e ossos, não é sem sangue. O interessante é que esse corpo, ele tem capacidades diferentes da nossa. Ele pode se deixar ser reconhecido quando quer, pode entrar em lugares fechados, pode se mover de uma parte para outra simultaneamente, né? É um corpo em transição. Ele também, com esse corpo, ele não poderia subir ao céu, né? Ele, quando ele sobe, ele começa a subir às vistas do povo, mas depois vem uma nuvem, um cobre, e ele, ali dentro daquela nuvem, ele é transformado e sobe e está vivo lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Tá certo? Então vamos ver o que é essa ressurreição. Jesus explicou, ainda no Atos 1:13, que com a sua vinda se inaugurou o reino de Deus. Ao subir aos céus, depois de 40 dias, né? O reino de Deus permaneceria nos corações de todos os crentes, mediante a presença do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Hoje, todos os salvos têm o Espírito Santo no coração. É por isso que os salvos conseguem entender a palavra de Deus. É por isso que os salvos não são enganados. Tá certo? Pode vir qualquer doutor em qualquer coisa, filosofia, arte, ciências, qualquer coisa, se formar, pode pegar a Bíblia, passar anos estudando a Bíblia que não vai entender nada. Porque a Bíblia, para se entender, precisa ter o autor dela, Deus, né? Então, é o Espírito Santo que vai ensinando o povo a entender a Bíblia. Ela precisa de revelação. Então, o reino de Deus permanece agora nos nossos corações através do Espírito Santo. De todos os crentes, mediante a presença do Espírito Santo. Mas o reino de Deus não se desenvolverá no completo até que Jesus venha de novo a julgar as pessoas e a tirar todo o mal do mundo, né? Essa é a meta, é o objetivo do Evangelho. O Evangelho começa a preparar os habitantes dos céus, né? Através da palavra, e um dia Jesus vai vir e vai resgatar essa igreja que são formada por nós, os salvos, e vai levar para ele mesmo. Então, isso daí, gente,
acaba com aquele ensino que o homem morre e vai para o céu direto ou vai para o inferno. Não, não vai. Ele morreu, ele vai esperar a vinda do Senhor Jesus para que haja a ressurreição. Após o povo ressuscitado, é que ele será julgado e será determinado para onde ele vai. Se ele vai para o céu ou se vai para o inferno. De qualquer forma, para um ou outro lugar que ele for, ele vai com o corpo indestrutível. Isso quer dizer que se ele for para o inferno, ele vai ter muitos problemas, né? Porque diz que lá no inferno o verme nunca, né? Antes disso aconteça, os crentes devem ocupar-se em proclamar o reino de Deus ao redor do mundo. É claro, nós temos que pregar o evangelho para toda a criatura, para que depois Jesus venha. Deus quer resgatar a humanidade. E ele, para resgatar a humanidade tem que estar disposta a aceitar o plano da salvação dele. É incrível, mas é verdade. Deus é tão maravilhoso que ele não se impõe a você, não se impõe a mim. Não, você tem que me aceitar. Não, não é isso. Ele deixa que a gente escolha o nosso caminho. Ele deixa que a gente vá para qualquer religião do mundo e não salva. Só quem salva é Jesus. Mas ele deixa. Até que você entenda que só Jesus salva, aceite a salvação já feita, já realizada e passa a desfrutar de tão gloriosa promessa. Tá bom? O livro de Feitos narra como começou isso. Nós devemos continuar o trabalho para a igreja, que a igreja primitiva começou, né? A igreja primitiva, ela começou a divulgar o evangelho, a salvação, em todos os lugares que ela ia. O evangelho que a igreja primitiva começou a divulgar, muitos de nossos irmãos morreram nas arenas, estraçalhados por leões, por ursos, sendo espetados pelos gladiadores, não é? É, o sangue dos cristãos rolar. Mas ainda assim, o cristão não largava sua fé. Ele sabia que se perder a vida aqui, ele estava garantido na vida eterna. Essa foi a fé dos cristãos, que ao passar dos anos, ao passar dos séculos, esta fé enfraqueceu. Os cristãos hoje, né, se o pastor não der a paz do Senhor para ele, ele fica revoltadinho e vai para o mundo. Se uma irmã não atender um pedido de outra, essa outra também sai do evangelho, né? É um crente mimado que existe hoje, mas, na verdade, tem dois tipos de pessoas nas nossas igrejas. Tem o que serve a Deus e tem os que servem a si próprios. Os que servem a Deus estão ali nas igrejas adorando a Deus. Os que servem a si próprios estão ali como se fosse um clube, né? Um lazer, estão ali para diversão, por moda, e não estão por Jesus. Mas é necessário que o joio e o trigo caminhem junto, tá bem? Então, queridos, hoje são dia 19,
O mês continua sendo setembro e o ano 2025. Permitindo Deus de Israel, nos veremos amanhã também, tá? E este vídeo também estará no YouTube. Se vocês forem lá para o YouTube, procura Pastor PRC Sorrilha, vão achar esse vídeo, curta, comente e compartilha, né? E toca o sininho, né? Faça tudo isso aí lá para a honra e a glória do Senhor. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos vocês, rica e poderosamente, em nome de Jesus.